Olá, amigos. Na reflexão de hoje, nós vamos abordar um tema de bastante importância, como todos os temas, que é, no Livro dos Espíritos, está com o título O Temor da Morte. O que é o temor da morte? Então nós temos as pessoas no dia a dia apavorados, preocupados, ansiosos, inseguros em relação à morte. Mas existe o momento da morte, quando chega a hora. É a hora terminal. A pessoa está diante da sua partida. Então nós vamos trabalhar hoje nesse tema diante de uma situação de um doente terminal. Então aí nós vamos ouvir Kardec na questão 941 do Livro dos Espíritos, porque ele faz uma classificação, os espíritos superiores respondem a ele uma pergunta, dizendo que o temor da morte está muito ligado à personalidade da pessoa. Ele divide assim o homem carnal e o homem moral. Quer dizer, o homem que dedica toda a sua vida aos prazeres e gozos da terra, como se só aqui fosse a existência, que não tivesse nenhuma ideia da continuidade da vida, ele sempre vai ter uma ansiedade, uma preocupação em relação à morte. Porque para ele, como ele acha que nada existe do lado de lá, se for um nihilista, ele vai ter o medo do nada, o acabar, né? Ou se for uma pessoa descrente porque se desiludiu com as religiões, muita gente se torna desiludida com as religiões, se torna materialista, mas não por falta da aptidão para a fé, mas por ter sido cansado de tantas informações infelizes, infantis, pueris, que nunca o convenceram. Então na questão 941, Allan Kardec, ele diz assim, ó, é um erro nutrirem semelhante temor da morte, mas que querem? Desde a infância persuadiram as crianças de que havia um céu e um inferno, e que a chance de ir para o inferno era muito maior. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 941, que é mais certo irem para o inferno, mesmo vivendo a natureza, as leis naturais passam a ser pecado para as religiões. Tudo virou pecado. Então a chance de ir para o inferno é grande, e as pessoas vão se tornando adultas. Diz aqui, se algum juízo tem as pessoas à medida que amadurecem, eles não aceitam mais essa ideia. Só que infelizmente eles acabam se tornando descrentes, materialistas. Eu vou narrar um caso para vocês, gente, muito marcante para todos nós, para a vida de determinadas pessoas, onde isso aconteceu exatamente como estava escrito. Tivemos o testemunho de um médico amigo, um médico endocrinologista, que nos contou com muita sensibilidade, muito envolvido pelo fato que ocorreu há mais de 20 anos atrás. Ele conta que ele foi procurado no seu consultório como endocrinologista por um outro médico, um médico já com uma idade avançada, que sentou diante dele uma pessoa boníssima, de um caráter boníssimo, de uma alma nobre, como ele disse, que havia perdido uma filha muito jovem, também muito especial, muito iluminada, tinha já desencarnado há alguns anos, e ele chega diante desse amigo contando a história dele. Estou com câncer das supras renais e tenho 90 dias de vida no máximo. Então eu vim aqui, porque ele é endócrino, né? Eu vim aqui conversar com você, ver o que nós podemos fazer nesses 90 dias. E o médico que o recebeu é espírita, de berço. E ele começa a falar da sua descrença. Então o médico espírita pergunta a ele, para você, o que acontecerá daqui a 90 dias? Ele diz simplesmente, tudo acabará. Então o médico espírita diz, precisamos conversar muito, porque não é bem assim. E ele conta a história, o enfermo, dizendo que ele nasceu na Itália a poucas quadras do Vaticano. Viveu até os 8 anos lá. Veio para o Brasil muito inteligente, aprendeu português com muita facilidade, muito estudioso, mas foi se desencantando com as religiões e se tornou uma pessoa materialista.
E nesse momento em que ele está diante dessa enfermidade, e que essa enfermidade chega então nesse momento terminal, ele não tem nada que sentir, que pensar dentro da sua credibilidade. E os dois começam a travar ali uma grande amizade. O espírita começa a despertar nele interesses sobre a vida espiritual, tentando acordá-lo para a existência espiritual. E ele, nas suas dificuldades, mas muito inteligente, mas resignado com aquele momento, por ser uma alma nobre, começa a acolher aquelas informações com muito carinho. Mas havia um grande obstáculo na vida desse médico enfermo. Esse obstáculo era o ambiente que ele vivia. Era um ambiente era muito rico, né? E um ambiente de muita gente materialista. Então, quando você ia na casa dele, aquele apartamento de um andar só, eram muitas visitas só com assuntos fúteis, frívolos, sem nada que pudesse nutrir uma pessoa numa hora dessa, numa hora difícil. Então o que acontecia? A esposa ficava na sala com as pessoas que vinham para visitar e ele ficava no quarto. E ele começou a ligar para esse médico espírita para que ele pudesse visitá-lo. Inclusive ele fazia a seguinte recomendação, que nós criamos nas histórias do seu Hugo, chamamos de a porta do serviço. Venha pela porta do serviço, entre pelo fundo, que você já sai direto na cozinha e vem para o meu quarto. Você não passa na sala para não ficar preso naquelas conversas sem nenhum objetivo. E assim fez o nosso querido médico amigo, na sua ânsia espírita de ser útil, de caridade, de amor. Ele começou a visitá-lo quase que diariamente na hora do almoço, 15, 20 minutinhos, entrava lá pela cozinha, ia lá no quarto, começavam a conversar. Um dia resolveram trocar livros. O que ele fez? Como esse médico enfermo era radiologista, um dos primeiros radiologistas, se não o primeiro ou o segundo da cidade onde morava, ele deu o livro, o médico espírita, deu o livro de William Crookes, a história de William Crookes, para ele ler. Conhece William Crookes? O grande cientista da sociedade, da academia inglesa de ciência, químico, físico, que descobriu os raios catódicos, que viriam a ser o protótipo do que viria a ser o raio-x desenvolvido por Röntgen e depois. Então, William Crookes era o pré-raio-x, quer dizer, ele era radiologista. Então, e William Crookes, se tornou cavaleiro, ele era Sir William Crookes. Ele recebeu muitas medalhas, descobriu o tálio, um dos elementos químicos, era uma pessoa extremamente respeitada. E quando começou aquela história das mesas girantes, começou aquela história dos espíritos se comunicando, a sociedade, a academia de ciências chamou William Crookes para desmascarar os fenômenos. Mas aí acontecem aquelas coisas dos céus para a terra. Uma jovenzinha de 15 anos com uma mediunidade totalmente aflorada, né? Florence, o nome dela, 15 anos, foi bater a porta do senhor Sir William Crookes, pedir para ser estudada por ele, porque ela estava sendo ridicularizada pela mediunidade dela, e como ele era cientista, ela queria que ele estudasse para provar que ela não era uma fraude. 15 anos de idade. Florence Cook foi, e enquanto ela entrava nos transes, se materializava o espírito de Kate King. E William Crookes desenvolveu um trabalho científico. E ao contrário do que a Academia de Ciências esperava, ele provou que os espíritos existem, sobrevivem e se comunicam, e se tornou espírita. Então, ele dá esse livro para esse médico amigo naqueles últimos dias de sua vida. E esse médico, que tinha um coração muito bom, oferece a esse nosso amigo endocrinologista o livro de Taylor Caldwell, Lucas, o médico de homens e de almas. Quer dizer, ele era uma pessoa muito sensível ao Evangelho, à vida de Lucas. Ele é uma pessoa extremamente boa, que estava descrente do que falava da vida espiritual, da forma que falava o céu, o inferno, o sofrimento, padecimento. E ali eles travaram uma grande amizade, mas poucos dias depois ele foi internado, já em estado bastante grave. E esse amigo conta que
que nesses últimos dias um fato muito interessante começou a ocorrer. Cada vez que ele ia lá visitar o amigo para eles conversarem, ele percebia que ele tinha que tomar morfina. E ele, como médico, sabia que a morfina causa dependência química. E como espírita, ele acreditava, e lendo por determinadas obras, que o espírito que desencarnasse tomando muita morfina, desencarnava dependente da morfina. Ia sofrer um pouco no mundo espiritual para poder se libertar daquela morfina. Então ele fez uma proposta naqueles últimos dias. Você não consegue ficar sem a morfina? E ele aceitou a proposta, vou tentar. E tentou ficar sem a morfina 1, 2 dias, mas a dor era muito insuportável. E um dia estavam os dois, ele sentado numa banquetinha, como ele descreve, o endocrinologista, do lado do leito do amigo, antes de ir para o hospital. Ele descreve que ele sentia muita dor, ele falou, eu não estou suportando a dor. E ele daí teve uma ideia, o espírita, perguntou assim, o que você acha que Lucas faria? Ele, como italiano, ele disse, una prece. Ele falou, então vamos orar. E ele conta que ele pegou na mão desse amigo, e quando ele foi orar, ele sentiu um amor filial por aquele médico. Como se ele fosse filho daquele médico. Então, naturalmente, imediatamente, ele percebeu que ele estava sendo envolvido pela filha, pelo espírito da filha do médico que estava ali, com certeza presente com a equipe espiritual preparando aquele momento. Então ele sentiu aquele carinho, aquele amor filial e ele começou a orar. Fechou os olhos segurando a mão do amigo e quando ele terminou a prece, o amigo estava dormindo, sem morfina, sem a dor. E a partir dali foi assim o analgésico dele. Até que um dia ligaram para ele dizendo que ele estava no hospital em estado grave. E aconteceu um outro momento bastante espiritualizado, porque quando ele chega lá, estava cheio de gente, os médicos da cidade, os amigos, todos da sociedade, e eles começam a sair. E vão saindo, quando ele vê, ele está sozinho diante do amigo. Ele olha para o amigo, e ele já não falava mais em português, só falava italiano. E ele conta que ele já olha com aquele olhar de una prece, vamos orar, né? Ele pega na mão do amigo, faz a prece. Quando ele abre os olhos, o amigo já tinha partido. Então essa história narrada, verídica, sublime, mostra o comportamento, a conduta de um espírita diante de um doente terminal. Até o último minuto da existência, nós temos muito o que fazer por alguém aqui na Terra. Muito. Nós não podemos olhar para uma pessoa que está nos últimos minutos e achar que não temos mais o que fazer. Quanta bênção ele recebeu nesses últimos dias. Ele não durou 90 dias. Durou 45 dias. Então aquele prognóstico foi metade do que se esperava, que ele sobreviveu desde o diagnóstico, o prognóstico e a desencarnação. E naqueles 45 dias ele se espiritualizou, voltou a crer em Deus, como gostaria de crer, sentindo que tem um pai que ama, pôde ter a certeza de que iria encontrar-se com a filha e desencarnou em paz. Veja como é importante a gente ter o conhecimento espírita, usar o conhecimento espírita, oferecer para os nossos semelhantes o conhecimento espírita, principalmente nas horas delicadíssimas da nossa partida para o mundo espiritual. Hoje eu deixo essa mensagem, essa história, essa reflexão, para que a gente aprenda muito com ela. Um grande abraço a todos.